sua estreia, todo jogador de futebol, quando vai estrear, evidentemente, de um time grande, dá aquele friozinho na barriga. Como é que foi esse friozinho na barriga? O frio foi enorme, porque foi também a minha primeira viagem de avião. Sim. É doido, velho. Meu Deus. Já era para lhe testar. Mas eu não sou tabaréu, eu não sou maluco, eu não sou doido. O que é que eu fiz? Cheguei no aeroporto e fiquei observando o que os outros faziam. Certo. E aí pronto. Vai. Entra pro avião, é pela porta, não é pela janela, onde botar a bolsa, tudo isso. Porque eu não tinha experiência. Foi o primeiro voo. Estava chegando na Rádio Sociedade, eu e Jailson Baraúna, cara, em 2001. Jailson Baraúna que vocês conhecem, Sim, muito, claro. esse profissional que é. Isso. E na hora que eu estava assinando o contrato, ele também estava assinando no mesmo dia, Baraúna. E aí começamos a fazer o programa, a trabalhar, coisa e tal. Eu fazia uma entrada no show de notícias, no meio-dia. O comando era de Silvio Mendes, tinha Oswaldo Júnior, tinha Antônio Vieira, só feras, né? Eu no meio desse povo, Armando Oliveira, meu Deus, não vim me meter, mas massa, aprendendo com eles. Aí Raimundo Varela, lembra de tempo de Copa dos Campeões, você lembra? Sim. E em 2001 teve uma final, Flamengo e São Paulo, 2 jogos, um em João Pessoa e o outro em Maceió. Varela falou, quando saiu a escala, todo mundo lá, os mais antigos, pô, isso aí, cara. Varela mandou eu, Jailson Baraúna e Armando Oliveira. Ixi. Baraúna falou, e aí foi onde a gente começou uma amizade, que eu tenho uma amizade muito boa. Ainda mais com o mestre do lado, Armando Armando Oliveira, cara. Pelo amor de Deus. Armando Oliveira, e disseram, olha, Armando Oliveira, ele não gosta de... é muito fechado na dele, coisa e tal. Então já criou aquela imagem. E aí vai eu e Jailson Baraúna para fazer 2 grandes jogos, velho. Final de Copa dos Campeões. Lá em João Pessoa, lotado o Almeidão. E a cabeça de Em Tony Maceió, Silva? meu irmão, e aí vem a viagem de avião, cara. Mas quando nós chegamos em João Pessoa, que pegamos os nossos equipamentos, que a rádio contratava um técnico lá, a gente levava o equipamento. 3 malas que Armando Oliveira falou, essa aqui eu pego, aí eu senti quem era Armando Oliveira ali. Entendeu? Humildade. O maior profissional que eu vi até hoje em rádio. Quando eu falo profissional, é na acepção da palavra. Entendo. Que eu fui coordenador de esportes aí, com pouco tempo, e Armando ligava para mim, meu filho, eu vou estar em que escala? Quem tinha que fazer isso era eu, não era ele. Então eu comecei a conhecer Armando Oliveira aí, a humildade. Quando ele disse, essa aqui é minha, Baraúna olhou para mim como se dissesse, rapaz, tu lembra o que falaram pra gente? E aí ele chegou, olha, eu fico no hotel, que ele ficava escrevendo para o jornal, né? Sim. Todo dia ele mandava a coluna dele. E vocês fiquem à vontade, não se preocupem comigo. Então, você chegar numa rádio, na potência da Rádio Sociedade da Bahia, que você falava aqui, o Brasil todo ouvia. Porque não tinha internet ainda, então era a potência do transmissor. E você pegar logo 2 jogos desses, João Pessoa e Maceió. Flamengo e São Paulo, a final da Copa dos Campeões. E você tinha, Jair, uma preocupação a mais, que você não tinha só que agradar o seu ouvinte, você tinha o Armando Oliveira do seu lado. Do lado, cara. Armando Oliveira. Você disse, porra, eu tenho que fazer com que agrade Armando Oliveira. E o Era muita Armando, responsabilidade. ele teve um lado muito bom lá em João Pessoa, quando abriu a jornada, né? Que eu soltei o grito. Aí ele olhou para mim assim, sabe? Eu trabalho, já tinha experiência em rádio. Mas em rádio do tamanho da Rádio Sociedade, não. Quando você fala alguma coisa e alguém olha para você, você está me ouvindo aí, está me vendo. Se você estiver no ar, em algum programa, e você falar alguma coisa e alguém olhar para você, tenha certeza que é porque está gostando. Alguma coisa você chamou a atenção. Se foi para bom ou para ruim, você chamou a atenção. Então aquele olhar de Armando me deu mais força ainda. Sim. Entendeu? E aí ele, quando eu chamei o comercial, ele falou, garoto, por aí, a pegada é essa. Você já tinha alguns bordões seus? Quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu tinha era o estopa, né? Que era na hora que a bola entrava, eu gritava, estopa! Era essa, não era o que beleza, né? E aí depois, uma conversa com o Varela, ele achou melhor mudar. E aí eu botei o que beleza. Mas não tinha. Bordão, taca-lhe-pau não tinha. A gente vai, com o tempo, vai se familiarizando onde você está, porque também tinha toda uma questão da rádio, né? A seriedade, essas coisas. Sim. Existia uma cobrança muito forte que tem que existir. Qual é a sua preocupação maior quando você sai de casa? Vamos dar um exemplo da Fonte Nova. Eu tenho que ir para a Fonte Nova
narrar, vamos lá, um Bavi, qual é a sua maior preocupação, Tony Silva? A minha preocupação que eu tenho com o Bavi, eu tenho com a final de Intermunicipal, e não estou desmerecendo. Certo. Que eu sou doido por Intermunicipal, e o pessoal sabe disso. Você já narrou o Intermunicipal. Eu narrei em pé, a escada lá em Itajuípe. Isso. Sofrendo no calor retado na Final, beira do campo. Lembra? Há Outras. Há 2 anos. Exatamente. E outras que eu já narrei de Intermunicipal. Então, a importância que eu dou ao Bavi, eu dou a qualquer transmissão que eu faço. Então, existe uma preocupação de quê? De estudar os times. Porque se você botar um Bavi aqui agora, eu narro sem precisar de escalação. Mas você vai fazer uma final de Intermunicipal, Itajuípe e Itamaraju, uma coisa assim, você tem que procurar, pesquisar. Essa é a primeira preocupação. Mas você tem uma preocupação assim, por exemplo, eu vou continuar no Bavi, e você narrar um gol do Bahia, diferente do gol que você narrou para o Vitória, você tem essa preocupação? Isso aí sim, cara, com certeza. Até porque quem está me ouvindo não é só o torcedor do Bahia, entendeu? O torcedor do Vitória, com esse negócio de torcida única que eu acho um absurdo, mas tudo bem. O torcedor do Vitória, ele está no bar, ele está em casa, ele está no trabalho, ele está ouvindo. E eu tenho que passar para ele a emoção. E aí vai muito a questão de não torcer por Bahia e não torcer por Vitória. E ao mesmo tempo torcer pelos dois. Entendo. Então isso me oferece essa condição. Todo mundo sabe que o meu time é Sport Recife. Isso que eu ia entrar falando. Você é declarado torcedor do esporte. Isso. Como é narrar um jogo? Você está na Bahia, Copa do Nordeste. Certo. Bahia e Esporte, ou Esporte e Vitória. Como é que fica Tony Silva, não profissional? Certo. Fica o torcedor nesse momento? Ó, eu vou te contar, vou citar experiências. Certo. 2017, a final da Copa do Nordeste foi Bahia e Esporte. Gol de Edgar Júnior. Que dá aquele corte em Durval, o Magrão sai e faz um golaço. Se você pegar a narração desse gol, que deve ter em arquivo na Rádio Sociedade, eu vou conseguir mandar para vocês. Quando terminou o jogo, Marcos Valença, o repórter, estava ali por perto. E hoje em dia, infelizmente, os repórteres são proibidos de fazer isso e aquilo, não sei porquê. Mas eu vi Edgar Júnior, lá de cima da Fonte Nova, eu vi Edgar Júnior, a esposa e 2 filhas, pequenininhas. E eu falei com Valença, coloca aí o fone para Edgar Júnior ouvir. Valença ficou meio... Mas Valença foi lá e ele falou que queria ouvir Edgar Júnior. E aí a técnica soltou o gol. Velho, o gol, modéstia à parte, ficou sensacional de Edgar Júnior. Parecia até que eu era torcedor do Bahia e não do Esporte. Então, eu procuro o máximo que eu posso tirar essa questão do torcedor do Esporte. Teve outro jogo em Pituaçu, o gol foi de Rodrigão. Rodrigão todo pesado, o Esporte venceu por 1-0. E teve aquela goleada de 6-0 que o Sport deu no Bahia, que eu estava narrando, cara. E aí como é que fica por dentro? Você não pode gritar, porque existe uma determinação, e eu acho correta, de quando você narra um jogo de um time da Bahia com um time de outro estado, no gol local você faz a festa. O de lá é um gol normal. Então eu fiquei narrando 6 gols do Sport. Claro que o torcedor queria explodir. Claro. Não é todo dia que você ganha um clássico por 6-0, né? Independente do que tenha acontecido de chuva ou não. As cores contribuem muito para você seguir o seu coração. Eu estou falando do esporte e o Esporte Clube Vitória. Não. Nem Vitória, nem Atlético Paranaense, nem Flamengo do Piauí, nenhum rubro-negro. Não contribui nada. Velho, eu não consigo torcer para outro time. Já tentou? Eu nem tentei. Não tentei. Eu tenho um carinho por o Jequié, porque eu morei lá, como eu falei, 12 anos. Eu tenho um vínculo muito grande com o Jequié. Eu fiz parte daquele time em alguns campeonatos, até sendo diretor de futebol, fazendo essa loucura. No interior não é fácil. Então, eu tenho um carinho muito grande por o Jequié, mas não consigo torcer para outro time a não ser o Esporte. Ô Tony, a gente vê muito torcedores, tanto de Bahia quanto do Vitória, falarem: a imprensa baiana é tricolor, a imprensa baiana é rubro-negro. Você concorda com esse tipo de... Eu sempre levo isso na brincadeira, cara. Alô, bancada rubro-negra aí, o pessoal bonito entra no ar. Eu levo isso na brincadeira, eu não levo a sério não, não levo a sério, eu garanto que não. Porque, velho, eu sei que isso é coisa de torcedor.
Tony, É. qual é a história que você ainda quer contar com o microfone? Bom, eu acho difícil que isso venha acontecer dentro da realidade hoje do rádio, no geral, não é só aqui, que é uma coisa que eu não tenho no meu currículo, né? Que é narrar uma Copa do Mundo.